A Lei da ATS tem o objetivo de subsidiar os serviços profissionais de arquitetos e urbanistas para famílias que não têm recursos suficientes para adquirir esses serviços no mercado. No momento em que as prefeituras põem em prática esse serviço, é obrigação delas, como organismos públicos, remunerar os profissionais segundo o que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo determina através da tabela de honorários. Ainda que pareça simples, a realidade é, como sempre, mais complexa do que aparenta. Nessa aula vamos discutir os desafios que os arquitetos enfrentam em relação a como se organizam as finanças no exercício da ATS. Mais especificamente, vamos discutir os honorários profissionais dentro dos orçamentos dos escritórios e dos projetos de ATS. O orçamento constitui um gargalo da relação entre cliente e profissional. A aplicação correta de honorários profissionais sempre foi um desafio para quem contrata e para quem executa artes. Por um lado, temos o setor público, que tem a obrigação de remunerar dentro dos parâmetros pré-estabelecidos pelo Conselho Profissional. Por outro lado, temos a artes como iniciativa privada, no contexto das comunidades periféricas, onde predomina a informalidade e parâmetros remuneratórios inferiores ao da cidade formal. Pelo lado do profissional, existe a incerteza sobre a aplicação de honorários profissionais em um serviço que, com frequência, é compreendido como uma ação assistencialista. É necessário romper com esse preconceito. A artes deve ser um serviço profissional se queremos que a arquitetura de qualidade seja acessível para toda a população do país. Então, de ambos os lados, clientes e profissionais, é necessário enfrentar o assunto. A questão é que existe uma barreira econômica entre os profissionais e os moradores de renda média e baixa. Esses últimos, com frequência, pressupõem que o serviço de um arquiteto é inacessível economicamente. Esse pressuposto está fundamentado na ideia de que incluir o arquiteto no orçamento da reforma da casa significa reduzir os recursos para materiais, quantidade e qualidade, e talvez reduzir o tamanho da casa. Por outro lado, os arquitetos, com frequência, assinalam as baixas expectativas remunerativas diante das exigências normativas e da responsabilidade técnica, como uma barreira para empreender nesse setor econômico. Também existe insegurança em relação à solvência dos usuários. É, em essência, a mesma barreira vista desses lados opostos. Os pressupostos dos moradores e arquitetos estão fundamentados em informações incompletas, quando não erradas. A realidade dos escritórios populares existentes nos mostra que as famílias de renda média e baixa têm, sim, suficiente recursos para sustentar um negócio de melhoria e construção de moradias, o que poderia estimular o interesse por parte dos arquitetos. É claro, estamos falando de uma renda média e baixa, ou seja, entre 3 e 6 salários mínimos aproximadamente. A população de renda baixa não tem condições e, por esse motivo, o Estado tem a obrigação de subsidiar os serviços profissionais de acordo com os valores e condições que estabelece o CAL. Voltando às famílias de renda média baixa, existe um desafio para se superar as barreiras econômicas, que é o de desenhar um serviço e produto e um modelo de negócio que consiga manter um equilíbrio entre a capacidade aquisitiva dos moradores e as finanças do escritório. A questão é que o modelo de negócio e a precificação dos escritórios convencionais é inadequado para atender o setor popular. Em outros termos, é inacessível para a grande maioria dos moradores das periferias. Em muitas cidades é inacessível para a maior parte dos habitantes. Mas quando o arquiteto oferece serviços profissionais no setor popular a um preço abaixo da tabela de honorários, pode aparentar como prática de concorrência desleal. Como podemos, então, chegar a um consenso possível em relação aos valores? O CAL-BR define honorários específicos na categoria denominada Projeto de Habitação de Interesse Social, que diminui cerca de 50% o valor do serviço. Porém, o que temos visto na aula sobre artes privada é que o modo de organizar os escritórios populares e de oferecer e precificar serviços é muito diferente do modo convencional. Assim, para estabelecer honorários específicos para a atuação em artes, é necessário ir além da criação de desconto em relação aos valores da tabela convencional, promovendo um modo de organizar e calcular os valores que se adequem ao tipo de relação entre usuário e profissional no âmbito da artes, que é uma relação diferente do tipo de relação convencional. Antes de prosseguir com respostas específicas a este dilema, vamos procurar compreender alguns temas importantes. Em 2014, o CAL Brasil homologou a tabela de honorários, originalmente criada pelo IAB e mais tarde aprimorada pelo Colegiado Permanente de Entidades Nacionais de Arquitetura.
É uma tabela única para todo o país. O CalBR também lançou um software para o cálculo de mais de 240 atividades próprias dos arquitetos e urbanistas, entre elas a habitação social e a regularização fundiária. Existem muitos manuais disponíveis na internet para ajudar os arquitetos e urbanistas a calcular seus honorários. Para os arquitetos contratados em entidades públicas ou privadas, em 2017 foi estabelecido um piso salarial profissional de 6 salários mínimos para a jornada de 6 horas. Em 2017, o Grupo de Trabalho de Habitação do IAB Santa Catarina calculou uma tabela de honorários orientativa para ATs das pequenas reformas. A tabela de honorários do CalBrasil inclui um valor por metro quadrado de honorários para projetos de habitação social, que é, aproximadamente, a metade do valor por metro quadrado de projetos de habitação de padrão normal. Esta forma de calcular os honorários serve para projetos de tamanho médio e grande. Não é aplicável nos casos de pequenas reformas, a principal demanda nas comunidades periféricas, que seguem uma lógica diferente. A arquitetura e urbanismo de baixo custo é um modo de projetar em que o orçamento da obra se coloca como fator prioritário no momento de tomar decisões sobre forma, tecnologias construtivas e acabamentos. Ninguém quer pagar mais do que necessário, seja qual for o poder aquisitivo do cliente. Porém, a maioria de moradores das periferias das nossas cidades não podem se permitir que o orçamento da obra comprometa a economia familiar. Por isso, este é um aspecto prioritário. O arquiteto e urbanista da ATES, então, deve informar de forma permanente as diferentes opções em função dos preços e o impacto de cada escolha no orçamento. Atenção! Não confundir baixo custo com baixa qualidade. A escala é um elemento fundamental quando se quer ser eficiente, ou seja, fazer mais com menos. O volume grande de contratos com planos de expansão das operações é um fator muito importante para viabilizar um escritório popular, seja público ou privado. Não é a mesma coisa trabalhar com 20 contratos de R$ 5.000 que com um contrato de R$ 100.000. A lógica de organização é diferente. Se pegarmos uma média de 50 reformas por ano, média entre vivenda e moradigna, a um preço de R$ 5.000 por reforma e margem de 20%, a margem gera um valor de R$ 250.000 por ano, aproximadamente R$ 20.000 mensais, para cobrir honorários, combustível, impostos, taxas e etc. Por isso é importante conceber o escritório com metas sociais de larga escala, crescer para poder atender mais famílias que necessitam de assistência técnica. O princípio de Pareto, ou regra 80-20, pode ser muito importante para administrar eficientemente o tempo que os arquitetos dedicam aos projetos. Pareto foi um economista italiano do século XIX que observou em diversos fenômenos a tendência que prevê que 80% dos efeitos surgem a partir de apenas 20% das causas. Nós, arquitetos, podemos aplicar isso na elaboração dos projetos em ATES, ou seja, que dedicando 20% do tempo, conseguimos 80% da qualidade no projeto. Para entender melhor este princípio, é análogo da expressão do filósofo francês Voltaire: o perfeito é inimigo do bom, ou seja, não dediquemos mais tempo do estritamente necessário nos detalhes do projeto. Eu me pergunto se a tabela de honorários e o piso salarial são suficientes no contexto da ATES. Por um lado, temos arquitetos contratados em grandes escritórios, empresas e organismos públicos que devem receber o que estabelece o CAL. Por outro lado, temos os escritórios autônomos e os escritórios populares de arquitetura que fazem projetos de pequenas reformas em que a fórmula da tabela de honorários não é realista. Nesses casos, os honorários saem da margem que eles conseguem gerar dos esforços em prol de uma arquitetura de baixo custo e das economias de escala. Pelo lado do profissional, existe a incerteza sobre a aplicação dos honorários profissionais. Porém, acredito que o país está andando na direção certa, com bastante inovação em relação a esse desafio. 2 exemplos claros de progresso nesse quesito são a criação do RRT Social, que permite que um RRT sirva para até 100 projetos, e as inovações no acesso a crédito para as famílias das periferias, sendo a empresa Moradigna um caso emblemático. Precisamos aprender com as experiências para que os novos escritórios populares, sejam públicos ou privados, consigam se organizar de modo a expandir a ATES a todo o país. Vamos falar então dos seguintes assuntos. Primeiro, como superar a barreira econômica entre profissionais e moradores de periferia. Segundo, como se organizar para conseguir o volume de contratos necessários para viabilizar os escritórios. Terceiro, como se organiza a arquitetura de baixo custo. Quarto, quais as fontes de financiamento para o lançamento dos escritórios populares de arquitetura. Para responder as 2 primeiras perguntas, convidamos 2 escritórios populares de arquitetura que têm se destacado nesses assuntos, respectivamente Arquitetura para o Povo e Moradigna. Olá, sou Rita Feitosa, arquiteta urbanista. Sou da Arquitetura para o Povo, faço arquitetura popular há 16 anos.
Como fazem na arquitetura para o povo, para que os moradores da periferia queiram contratar vocês? Para que eles queiram contratar, a gente tem que se aproximar deles. A gente tem que dizer que está ali. O nosso escritório, ele fica na Zona Sul, mas ele está num ponto estratégico. A gente está localizado perto de um terminal de ônibus, de transporte público, onde toda a cidade é interligada, né? Então, isso facilita bastante. Então, a gente primeiro tem que estar presente para essas pessoas, e quando a gente se apresenta, a gente faz com que essas pessoas queiram nos contratar. Então, a gente panfleta, a gente diz que nós estamos aqui, que nós estamos fazendo esse serviço, que nós estamos prestando esse serviço de arquitetura, que nós estamos querendo dar o nosso melhor como arquitetos. Então, quando você diz que pode planejar, com certeza eles vão querer contratar. E é essa diferença que a Arquitetura para o Povo, o projeto, ele vem justamente trazer para essa população. Qual é a importância do orçamento na elaboração do projeto de arquitetura popular? Tem a importância de fazer o orçamento, porque todo serviço prestado, todo produto tem que ter um valor, né? Se é um serviço, ele tem que ter um valor. Se é um produto, tem que ter um valor. Então, a gente tem que passar esse valor até para que eles passem a se planejar e saber até onde eles podem ir, até o que é que eles podem fazer. Então, eu acho que tem que ter essa importância do orçamento. E eles fazem o orçamento, levam para casa e vê a melhor opção. Mas eles vão ver também quais são as possibilidades. Então, o projeto eu acho da mesma forma, eu não boto valores. Eu deixo para que eles voltem, estudem com a família, será que eu posso pagar dessa forma? Será que a gente vai poder realmente? E aí, eles retornam e fazem a contraproposta. E aí, a gente vai se adequando dentro de cada perfil. E quais dicas você tem para fazer a arquitetura de baixo custo? Ao longo do tempo que eu vejo, os arquitetos, eles perderam muito a parte de conhecimento técnico sobre os materiais. Nós ficamos muito ligados na parte de que porcelanato é o melhor, revestimento de vitrine é o melhor. Então, a gente perdeu essa capacidade de dizer que a cerâmica ela pode ser um bom revestimento, desde que você possa saber quais são as especificações técnicas dela, como é que essa cerâmica pode ser usada, como é o esmaltado dessa cerâmica. Então, isso faz com que o custo caia. Outra coisa também que eu costumo usar muito nas minhas construções, parede de bloco de gesso. As paredes externas, geralmente, são blocos comuns, mas as internas eu uso muito bloco de gesso. Por quê? O bloco de gesso, ela recebe bancadas de granito, elas recebem revestimentos, elas podem ser usadas com tudo, né? Elas não... vai cair, quem disse que vai cair? Mentira, né? Elas são estruturas mesmo, elas podem ser utilizadas como parede de alvenaria. Então, tem um baixo custo. E quando você utiliza isso dentro de uma casa, que o padrão é baixo, quando você termina uma parede de bloco de gesso, ela já está pintada. Então, já não fica aquele aspecto de parede de casa sem acabamento. Então, isso também faz com que caia o custo, né? Tempo e materiais, porque uma parede rebocada tem cimento, tem areia, tem mão de obra, né? É o tempo do homem. Então, tudo isso. E quando você reboca com gesso, não. Você tem uma mão de obra mais rápida, você vai economizar no emmassamento e você já vai dar uma característica bem melhor interna para que essa pessoa entre, coloque seus móveis e já dê uma sensação de bem-estar. Isso é muito importante,
a gente dá vez à casa de material de construção daquele bairro que a gente está construindo? Por quê? Será que são só as lojas distantes que vão dar materiais de acabamentos bons? Não, aquela casa de material ali do bairro, elas têm materiais tão bons quanto as distantes. Então, saber as especificações técnicas desses materiais faz com que também você crie aquele vínculo, faça com que o dinheiro gire também naquele bairro, naquela comunidade, faça também com que aquele morador que esteja fazendo aquela reforma crie aquele vínculo também com aquela área, e você vai dar um baixo custo de acabamento para essa moradia. Se o arquiteto ele não tem conhecimento técnico na parte de construção civil, que eles possam também procurar uma parceria técnica com um técnico de edificações que trabalha em obra, que o custo cai para que ele dê uma assessoria, ou com um engenheiro, veja uma assessoria e que você vai ver que isso daí vai cair o custo. Essas informações, essas dicas que eu tenho para que o custo realmente venha a ajudar a cair e fazer uma arquitetura de baixo custo, assim. Eu sou o Matheus Cardoso, tenho 26 anos e atualmente sou sócio fundador no Moradigna. E o que é Moradigna? Por que ela surgiu? O Moradigna é um negócio social e o Moradigna surgiu para resolver um problema no qual eu tive 100% de empatia, né? Foi por isso que o Moradigna surgiu, né? Nós somos um negócio que vende um serviço de reforma e vende serviço de reforma dentro das comunidades. O Moradigna não reinventou a roda, o Moradigna não criou um novo serviço, o Moradigna só vende com qualidade algo que sempre existiu, mas nunca para a população de baixa renda. E eu tive 100% de empatia com esse problema, porque durante muitos anos da minha vida eu morei numa casa insalubre, eu vivi essa realidade, e quando eu estava na faculdade, quando eu estava entendendo o que era o mundo dos negócios, eu vi nos negócios sociais uma oportunidade para resolver essa problemática com reformas de baixa complexidade. Quais são as diferenças do Moradigna para um escritório convencional de arquitetura ou engenharia? Eu acho que a principal diferença do Moradigna é no acesso. Se você compara as duas empresas sem olhar para como elas funcionam, né, para o CNPJ, se você tiver uma visão mais macro, você não vê diferença nenhuma. É o mesmo tipo de CNPJ, são os mesmos tipos de impostos, os mesmos tipos de serviço. A grande diferença é que o Moradigna torna esse serviço acessível para a população de baixa renda. E como que o Moradigna faz isso? A gente faz isso através do financiamento. O Moradigna tem parceria com diversas empresas que são especialistas em dar crédito para a população de baixa renda, que, consequentemente, conseguem comprar o nosso serviço de forma parcelada. Então, geralmente, um escritório de arquitetura, de engenharia, cobra 7 mil, 8 mil reais para fazer uma obra. O Moradigna também. Porém, a gente consegue fazer isso em 10 parcelas de 700 reais, em 12 parcelas de 500 reais, o que torna acessível para essa população. E qual que é a estrutura atual do Moradigna, em termos de equipe, espaço físico, etc? Hoje, a estrutura atual do Moradigna é composta por um time administrativo fixo, né? Que é o vendedor, o orçamentista, quem cuida da logística, quem cuida das parcerias. A gente tem um time administrativo fixo e toda a mão de obra ela é contratada por empreita, ela é contratada por serviço. Então, o Moradigna tem uma rede de profissionais que a gente aciona conforme tem serviço naquela região. Quais são os principais desafios enfrentados? Tem dois principais desafios. Um que existe desde o dia 1 do negócio, que é o crédito, né? Oferecer crédito para a população de baixa renda é o 8º estado da arte, eu costumo brincar. É muito complexo, é muito diferente de dar crédito como sempre houve no mercado, né? Você precisa analisar diversos outros fatores, como renda per capita, renda familiar, composição de renda. Então, tem diversos fatores que muitas vezes não são utilizados na concessão de crédito tradicional, que fazem com que essas pessoas não tenham crédito no mercado tradicional. Então, os parceiros que o Moradigna encontrou e desenvolveu são todos parceiros que olham para essa outra metodologia de concessão de crédito. Porém, hoje, contar assim, parece que é simples, mas foram 4 anos de desenvolvimento para chegar numa metodologia de crédito que aprovasse os nossos clientes
com uma inadimplência controlada, né? Hoje o Moradia Digna tem 1,4% de inadimplência, o que é super baixo, ainda mais para esse mercado, graças a esse desenvolvimento desse mecanismo de crédito junto com os parceiros. Então, com certeza, a concessão de crédito é um desafio. E um outro desafio que é bem atual está relacionado ao modus operandi no mundo pandêmico, né? O Moradia teve que se reinventar para continuar atuando, para continuar trabalhando. Esses desafios dessa realidade pandêmica e a concessão de crédito são os maiores desafios do Moradia Digna. E você se sente realizado com essa atuação do Moradia Digna? Eu me sinto muito realizado, né? Eu acredito que o impacto que o Moradia Digna causa na vida das pessoas é imensurável. A gente não está falando só de reforma, a gente não está falando só de revestimento, de piso, de vaso sanitário, a gente está falando de intervenções que mudam vida, de pessoas que deixaram de ter doenças respiratórias por conta da reforma, de pais, mães de família que vão trabalhar e podem tomar um banho quente antes de trabalhar, de crianças que começam a estudar melhor porque agora a casa é iluminada. Então, a casa é uma plataforma, e ela é uma plataforma que potencializa. Se for uma casa em condições ruins, ela potencializa resultados negativos. Se for uma casa em condições boas, ela potencializa resultados positivos. Então, ser responsável por isso em diversas reformas, em diversas obras, não só eu, mas com todo o meu time, com certeza me deixa realizado e motivado a fazer muito mais, porque mesmo sendo um número expressivo, é muito pouco ainda frente ao tamanho do problema no nosso país. E é possível manter uma empresa com essas características? O Moradia Digna é prova viva disso, né? Ou o Moradia Digna dava certo, ou eu não tinha como sustentar a minha família. Não só a minha, mas a família de todas as pessoas que trabalham no Moradia Digna. Então, o Moradia Digna é uma empresa, como todas as outras nesse sentido, e se mantém com as vendas que realiza. Isso é super importante para entender o modelo de negócio, né? E por mais que existe uma pressão, inclusive, nesse mercado de negócio social para negócios escaláveis, para negócios que cresçam de forma absurda, é muito importante a gente olhar para os negócios que crescem crescem de uma maneira constante, não nessa velocidade, mas que garante o sustento das pessoas que estão ali trabalhando, que cresce de uma maneira responsável, que cresce aprendendo com os erros. E é esse o modelo do Moradia Digna. Mas eu sempre tive muito consciente comigo mesmo, como fundador, que o Moradia Digna ele vai ser do tamanho que ele puder ser e que ele puder crescer de maneira sustentável. Eu acho até um pouco tóxica essa cultura de crescer a qualquer custo, de gerar impacto a qualquer custo, porque é um modelo que só dá certo para 1 a cada 10, né? Tudo culmina em a história do Moradia Digna ser a prova de que uma empresa pode viver dessa forma. Já são 5 anos aí crescendo, mapeando o mercado, e remunerando as pessoas que estão trabalhando como qualquer outra empresa faria. Então, sim, é possível, não é fácil. Se a pergunta for se é fácil, aí já é outra questão. Não é fácil, é muito desafiador como é empreender, mas é possível sim. E o Moradia não é o único modelo, né? Tem outros modelos que vieram antes do Moradia Digna, que foram inspiração para o Moradia Digna. Tem muitos modelos que surgiram depois do Moradia Digna, tendo o Moradia Digna como inspiração. Então, acho que o mercado está cada vez mais sustentável, justamente porque pessoas e empreendedores vêm provando que isso é possível. Qual que é o futuro do Moradia Digna? O futuro do Moradia Digna é conseguir endereçar grande parte das 40 milhões de pessoas que precisam desse tipo de solução. A gente tem aquela frase que fala que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, a gente sonha muito grande. O mundo virtual tem nos feito sonhar com soluções que possam chegar em todas as comunidades do Brasil. A gente está estruturando um modelo de embaixadores, a gente já tem um embaixador em Manaus, um no Rio de Janeiro, a gente está fechando a parceria para começar em Salvador, Distrito Federal, Espírito Santo. Então, a gente está estruturando uma rede de embaixadores que, com toda essa inteligência que o Moradia Digna desenvolveu ao longo desses 4 anos, vão conseguir replicar o trabalho do Moradia Digna nessas localidades. Então, o futuro e o sonho do Moradia Digna é estar em todas as comunidades que precisem desse tipo de solução. Um outro assunto que a gente já mencionou, mas que precisamos aprofundar, é o orçamento da obra.
um exercício essencial para conseguir fazer arquitetura e urbanismo de baixo custo. Primeiro, vamos lembrar que a arquitetura de baixo custo não significa ser de baixa qualidade. Isso de que barato é marido de barata é muito relativo. Fazer uma arquitetura acessível é um exercício de criatividade. Então, pensar a arquitetura como orçamento baixo se baseia em 3 fatores: forma, padronização e modulação, além da tecnologia. Os 3 fatores estão entrelaçados. A forma é o primeiro fator a se considerar, mas não devemos pensar nela de forma isolada dos outros 2, pois se condicionam. Basicamente, a arquitetura deve ser compacta, ou seja, sem elementos que quebrem a continuidade dos volumes. Por exemplo, pedreiros e construtores cobram mais quando mais complexo for o volume. Também é um modo de impedir que haja desperdício de materiais, ou seja, que consigamos uma proporção ideal de superfície construída e volume de materiais. Esse princípio também se aplica na distribuição interior dos espaços, que deve ser feito de forma eficiente, ou seja, sem espaços inúteis, pois são metros quadrados desperdiçados. A padronização e modulação é um princípio que tem diversas aplicações. Quando se trata de projetos de pequena escala, devemos procurar garantir as medidas de cada espaço e elemento da casa sejam as mesmas dos produtos que chegam da fábrica. Por exemplo, a medida padrão das peças de madeira, vigas, caibros, pilares, frontal é de 3 metros. Nosso objetivo será projetar para que as medidas da casa e dos diferentes elementos dos espaços sejam de 3 metros ou de valores divisores de 3, 1,5 metro, 1 metro, 75 centímetros, minimizando os desperdícios. Temos que considerar que se desfazer do entulho também é caro, além de ser pouco sustentável. Também temos que usar elementos que são produzidos em grande escala, por exemplo, a janela de 1 metro por 1,10 metro, pois são mais baratos. Em projetos de grande escala, por exemplo, conjuntos habitacionais, é inevitável procurar a padronização. Mas do mesmo modo que baixo custo não significa baixa qualidade, padronização não significa sempre monotonia. Temos vários exemplos de habitação social com uma excelente estética. É uma questão de ser criativo usando formas e materiais padronizados. A tecnologia é o terceiro fator que ajuda a reduzir os custos da arquitetura. Isso depende dos pedreiros e fabricantes de materiais que estão disponíveis na cidade. Se na cidade onde vamos construir tem muita madeira e bons marceneiros, indubitavelmente a madeira será uma tecnologia mais barata e mais sustentável também. É importante se informar com os pedreiros locais, as lojas de materiais, solicitar orçamentos e escolher a tecnologia só depois de calcular qual só mais em conta. É claro que essa informação deve ser fornecida ao usuário, cliente, para que ele decida. Outro assunto muito importante para falar nessa aula é o financiamento inicial dos escritórios populares. Estamos falando da ARTES privada, claro. Lançar um escritório tem um custo, não apenas do local e equipamento, mas dos primeiros meses ou anos de honorários e despesas de funcionamento, antes de que as receitas cubram todas as despesas. É um investimento que se chama capital inicial. A disponibilidade de capital é um dos pilares de desenvolvimento e sustentação de qualquer empresa iniciante. É o capital que garante a capacidade de sustentar os riscos técnicos, tecnológicos, financeiros e comerciais de uma empresa. As principais fontes de capital para as empresas iniciais ou startups podem ser classificadas em 5 categorias: bootstrapping, fomento, crowdfunding, capital de risco e financiamento via instituições financeiras. Na pesquisa e cartilha de escritórios populares de arquitetura realizada pelo CAL do Distrito Federal, podemos encontrar informações sobre essas fontes de financiamento que os fundadores deverão escolher em função do plano de negócio, da disponibilidade de recursos de cada cidade e das condições iniciais da equipe, entre outros fatores. Na continuação, explicamos brevemente essas 5 fontes. Vamos entender agora um pouco mais sobre essas 5 categorias. O bootstrapping designa a geração própria do capital que é reinvestido. Em termos de formas jurídicas, o mais comum no mercado da arquitetura é o trabalho autônomo ou a constituição de uma empresa limitada, respectivamente 34% e 20% dos profissionais, segundo o censo de 2015. Nestes casos, a fonte de capital é geralmente do tipo onde as empresas reinvestem seu próprio lucro, gerando o próprio capital para sua expansão. Mesmo assegurando uma margem mínima de lucro líquido entre 10% e 20%, o volume de negócios necessários para gerar fundos para reinvestimentos é limitado. O fomento trata de programas e iniciativas governamentais de apoio à inovação, onde podem também ser incluídos os financiamentos para pesquisa e tecnologia, PIP da FAPESP, PEP do MCTI, entre outras. No caso de uma forma jurídica tipo OCIP, ONG avaliada pelo Estado, e da atuação em parceria com outras entidades do terceiro setor, podem-se incluir subvenções para projetos e programas. Crowdfunding trata do financiamento coletivo para viabilizar as empresas.
Existem várias modalidades de crowdfunding que podem ser adotadas para financiar o lançamento do empreendimento. Escolhemos 3 relevantes para os novos escritórios populares de arquitetura: arrecadação de fundos, match funding e equity funding. A grande vantagem de organizar uma campanha de crowdfunding é a dinâmica que esta ação provoca, motivando a equipe a refletir de forma crítica até chegar a um modelo de negócio coerente e com boas chances de receber apoios e, posteriormente, dar certo. Capital de risco, também conhecido como Venture Capital ou Capital Semente, envolve a entrada de investidores na empresa geralmente em troca de uma participação acionária ou um retorno financeiro depois de algum tempo. Por último, os fundadores também podem ter acesso ao capital via empréstimos e financiamentos bancários oferecidos pelo setor financeiro e por bancos públicos de desenvolvimento. O estudo dos diferentes casos sugere que nos primeiros meses de concepção do negócio é muito importante que os fundadores procurem assessoria de entidades como, por exemplo, o Sebrae, ou de especialistas em programas de aceleração e incubação. O programa Vivenda, Moradigna, Docilar, Moralar, Arquitetura para o Povo, Arquitetas Nômades e Favelar desenvolveram seus negócios sociais com apoio de programas de incubação e aceleração de startups como, por exemplo, Artemisia, Dynamo, House Impact, Yunus Negócios Sociais, Shell Iniciativa Jovem, Pense Grande da Fundação Telefônica, Social Good Brasil, Aceleração e Inovação Social, entre outros. Estamos aqui novamente com o Vinícius Mariot. E, Vini, por favor, pode te apresentar os nossos alunos? Oi, Jordi. Oi, Mari. Eu sou Vinícius, eu sou arquiteto popular, tenho 25 anos e sou arquiteto aí há um pouco mais de 1 ano. Vini, pode nos explicar brevemente o que é De Casa em Casa? Então, o De Casa em Casa é um projeto que a gente chama ainda, eu e o Gui. A gente não sabe se é um escritório, se é uma ONG, se é o que vai virar, né, esse movimento, que tem o objetivo de mostrar que é possível fazer arquitetura popular, mostrar que é possível fazer a diferença na vida das pessoas por meio da profissão que a gente tem, né, e fazer essa arquitetura popular acessível ao maior número de pessoas possível, né, que dê. Esse é o De Casa em Casa, que está caminhando ainda, mas que tem esse objetivo muito claro. E Vini, qual a importância do assessoramento por especialistas como a Sebrae para planejar as finanças de um escritório popular? O Sebrae, ele traz aquela visão muito mais abrangente e mais, ao mesmo tempo mais abrangente, mais concreta, de como tornar o seu projeto possível, seja o seu escritório, o seu coletivo ou sua ONG, né? Que ele traz diversas áreas, te apresenta diversas áreas para tu ter o conhecimento, pensar sobre para tornar esse projeto possível. E uma delas é a área financeira. Então, com o auxílio do Sebrae, a gente começou a pensar em questões que a gente não pensava antes, como, por exemplo, o enquadramento jurídico do movimento que eu vou ter, quais os impostos que incidem sobre isso, qual é o processo que eu vou ter de atendimento, quais os custos que envolvem esses processos, quais etapas eu vou precisar de outras pessoas, ou seja, fornecedores ou parceiros, para trabalhar comigo, e também, de novo, qual o impacto, o custo que isso implica, e, de certa forma, fazer essas contas fecharem, né? Tornar isso possível, tornar isso viável. Então, o Sebrae, ele trouxe muito essa base, né, de qual a gente pode ir construindo em cima para tornar viável. Ele, de certa forma, ele deixou o nosso desafio mais claro para a gente. E isso foi muito bom. Ele não trouxe respostas, até porque nem a gente tem respostas também, mas ele deixa muito claro, ele te dá uma base para saber o que você precisa superar, quais são as suas dificuldades, né? Deixa muito claro não, ajuda, né, a esclarecer esse caminho. Nos conta o que vocês aprenderam de lançar um escritório popular em Santa Catarina. Mas o que a gente aprendeu primeiro, que a gente não sabe das necessidades das pessoas, a gente acha que sabe, mas só estando com elas você vai ouvi-las e compreender, né, o que é. E que, principalmente, a necessidade delas não é arquitetura,
não é o desenho, como a gente concebe a arquitetura tradicionalmente. A necessidade delas é um espaço de qualidade, que envolve a arquitetura, né? E que, principalmente, como eu falei antes, o grande desafio é deixar isso possível, isso viável, ou seja, isso financeiramente sustentável, tanto para as pessoas, quanto para a gente, profissionais, que estamos atuando, né, ou auxiliando elas. Né? Então, entender como é que funciona essa balança do valor que eu estou entregando para ela, de qual o problema que eu estou solucionando ela, ou qual o aspecto da vida dela, ou das condições daquela pessoa, daquela família, eu estou ajudando a melhorar, e o que eu estou pedindo em troca, que é uma remuneração, né? Em como funciona essa balança e como fazer isso fechar e que fique bom e justo para todo mundo. Nessa aula discutimos sobre o dilema de cobrar honorários para fornecer serviços de arquitetura para famílias de baixa renda. Vimos que existe uma barreira econômica, mas que é perfeitamente superável. Alguns casos de escritórios populares de arquitetura que conseguem se organizar de modo que possam fazer arquitetura de qualidade acessível para todos. Os pioneiros da ARTES no Brasil têm ajudado muito a preparar o caminho para as novas gerações de arquitetos que querem trabalhar nos bairros populares, e são muito necessários. A tabela de honorários não tem por que ser um obstáculo, mas sim um ponto de partida, pois o modo de fornecer serviços populares de arquitetura é diferente do convencional. Temos apresentado alguns princípios e ferramentas bacanas que ajudam a se organizar melhor para viabilizar financeiramente a arquitetura formal para as famílias com recursos escassos e viabilizar também a remuneração para os arquitetos que querem se dedicar a isso. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.